escalar. Então nós já sabíamos, né, já tínhamos feito estudo no semestre passado sobre a questão da teoria escalar, né? Então já não vou escrever mais uma Lagrangiana em termos da derivada covariante, já vou abrir todos os termos, tá certo? E aí nós temos. Então, sempre o nosso calculete para começar. Nós já sabíamos que tínhamos que incluir o termo de autoacoplamento dos escalares por causa da renormalizabilidade. Nós tínhamos feito a contagem de potência, né, e a gente sabia que a divergência superficial de um gráfico preditivamente divergente ela é sempre 4 menos o número de linhas externas do A menos o número de linhas externas do φ. Como 4 linhas de φ zero já dá uma divergência logarítmica, e aqui esse termo invariante de Gates, eu não tenho nenhuma simetria de Gates, se é acoplamento, inclusive nem é acoplamento de Gates, eu não tenho nenhuma simetria que controle, que possa diminuir o grau de divergência, como é o caso da divergência do campo de Gates. Então, realmente, essa divergência existe, e aí, justamente, a gente precisa colocar esse termo para ele absorver um contratermo que vai aparecer no gráfico com 4 pernas externas de φ. Então, esse gráfico, esse termo que a gente já sabe, ele foi introduzido por argumentação de Sudeu no QED escalar renormalizável. Essa QED renormalizável, ela pede essa constante de acoplamento. Se fosse num ambiente supersimétrico, num cenário supersimétrico, essa constante de acoplamento não seria solta. A supersimetria imporia que essa constante de acoplamento deveria ser também a constante de acoplamento de Gates. O lambda seria o E ao quadrado. Se houvesse supersimetria, lambda teria que ser o próprio E ao quadrado. Então, a supersimetria, ela gera uma QED escalar de tal forma que o autoacoplamento do escalar é um acoplamento de Gates também, porque ele tem constante de acoplamento E. Mas, numa teoria sem supersimetria, eu tenho 2 parâmetros de acoplamento independentes. Então, essa é a ideia. Vamos, primeiro de tudo, olhar. Então, nós sabemos que nós tínhamos feito os cálculos no primeiro semestre, tínhamos visto que as divergências superficiais são todas termos do tipo que aparecem no Lagrangiano, então, gráficos com 2 A's, gráficos com 2 φs, gráficos com 2 A's e 1 φ, 2 φs e 1 A, com 2 φs e 2 A's e gráfico com 4 φs. Nós tínhamos identificado, né, que as divergências eram todas desse tipo aqui, né? Tipo alta energia, polarização em vácuo, tipo alta energia do escalar, vértices, então esses são os tipos de divergência. Então, por exemplo,
Esse termo aqui deve gerar um contratermo para esse termo aqui deve gerar um contratermo para esse, para massa, esse aqui vai com esse aqui vai com esse aqui vai com esse. A gente já sabia, por saber que essa divergência aparecia, a gente quando escreveu aqui a escalar, a gente escreveu sem isso. Mas aí a contagem de potência nos revelou que essa divergência aparece. Então, se essa divergência aparece, eu devo jogar esse termo, porque esse termo vai fazer o papel de se essa divergência aparece, ela vai precisar de um contratermo. Mas se ela não estava no lagrangiano, eu não teria esse contratermo. Então, eu coloco ele no lagrangiano clássico, porque aí a hora que a correção quântica me falar que eu preciso colocar esse contratermo, ele já está lá. É só jogar o K correspondente a ele. Essa é a ideia. Então, vamos olhar a questão da dimensão do parâmetro de escala, a escala de energia. Nós estamos em D dimensões, igual a 4 menos epsilon. Qual é a dimensão de um campo escalar? A ação de um campo escalar é dφ, dφ. Isso então em D dimensões vai ter dimensão de massa elevada a D. Aqui tem massa, massa. Então sobra D menos 2 sobre 2. Então a dimensão do campo φ é uma dimensão de massa a D menos 2 sobre 2. De fato, em 4 dimensões, 4 por 2, 4 menos 2, 2 por 2. A dimensão do campo de Gauge, campo vetorial, é a mesma. Eu tenho duas derivadas aqui, então vai ficar massa a D menos 2 sobre 2. Então temos a dimensão do A e temos a dimensão do φ. Então vamos ver as constantes de acoplamento. Então quando eu tiver aquele acoplamento lá, que é φ star dφ a mi, então, isso tudo aqui tem que ter dimensão de massa elevada a D. Então, daqui eu vou descontar menos 1 por causa da derivada. Aqui eu vou descontar essas duas aqui. Menos D menos 2. E a do A, menos D menos 2 sobre 2. Então essa deve ser a dimensão, isso aqui é a dimensão que sobra para o E. Vai ficar D menos D, cancela aqui, 2 menos 1, 1. Então 1 menos D menos 2 sobre 2. Né? Então vai ficar 2, vai ficar 2 menos D mais 2 sobre 2. Então fica 4 menos D sobre 2. D é 4 menos epsilon, então vai sobrar um epsilon sobre 2. Então a dimensão do E é massa a epsilon sobre 2. Então o que nós fazemos? A gente pega o E e substitui ele por um mi a epsilon sobre 2, que vai dar a dimensão de massa, e deixa o E adimensional. Então, eu substituo o E jogando toda a dimensão nessa escala de massa e deixando esse parâmetro E adimensional. A mesma coisa tem que acontecer no outro verso, que é um E2. Né? Então, a dimensão já tem que bater correto. Vamos ver se vai dar certo. Se eu colocar que a dimensão daquele E já é epsilon sobre 2, então o E2 vai produzir um epsilon. O φ star φ vai produzir D menos 2. E a mi vai produzir outro D menos 2. Vai ficar D mais D, vai ficar 2D menos 4 mais epsilon. Mais menos 4 mais epsilon é menos D. O 2D menos D dá D, então está certo. O termo todo tem a dimensão de massa elevada a verdade. Então, a dimensão que eu fixei no trivértice automaticamente acerta já o quadrivértice. Então, a gente já sabe que aqui eu vou colocar, quando eu vou fazer a regularização e vou para a dimensão D menos 4 menos epsilon, então aqui vai ficar mi a epsilon sobre 2 é. E aqui então vai aparecer um mi elevado a epsilon. Agora vamos ver o que acontece com a constante de acoplamento lambda. Esse acoplamento aqui, então, no total, eu vou ter a dimensão de lambda mais φ star φ ao quadrado. Então, vai ser essa dimensão aqui, D menos 2, duas vezes, né? Que vai ser, vamos ter a dimensão de lambda é x, eu não sei quanto vai, mais φ star φ.
vai dar D menos 2, mais duas vezes. Então, mais 2D menos 4. Mais 2D menos 4. Isso tudo tem que ter dimensão de massa elevada a D. Opa. Então, o X vai ser D menos 2D dá menos D, mais 4. Então, menos 4 mais E. Vai dar um epsilon também. Então, o lambda a dimensão do lambda vai ser massa elevado a epsilon. Então, eu jogo a dimensão toda no μ. Então, vai ficar menos μ elevado a epsilon lambda. Então, introduzimos já as constantes de acoplamento adimensionais com a dimensionalidade corrigida, né, pela escala de massa que nós colocamos, que depois vai ser um elemento grande de discussão nossa, porque vai ser, essa escala é completamente arbitrária. Então, a teoria física, ela não pode depender dessa escala que eu coloco só para manter a dimensão da constante de acoplamento adimensional. Então, isso vai fazer com que nós tiremos as equações de grupo de renormalização. As equações de grupo de renormalização, elas vão aparecer justamente para mostrar que a física final independe desse μ, que é uma escala arbitrária que eu preciso colocar para renormalizar, regularizar e renormalizar. Então, a teoria renormalizada, regularizada, ela absorve uma escala, né? Há uma escala, mas a física, as grandezas físicas vão depender dessa escala. Então, vamos lá, vamos começar a pensar, então, o que vai acontecer. Bom, então, sugestão, né? Todo mundo, em princípio, nós já sabemos as regras de Feynman, né? Nós conhecemos as regras de Feynman aqui, sabemos o propagador, né? Então, o propagador do fóton, nós já temos, vamos dizer que a gente esteja trabalhando no gauge de Feynman, então, para nós, propagador do fóton, μ, aqui no momento, tá? Então, o nosso propagador vai ser menos I, eta μ, sobre K2. Nós vamos usar esse propagador para o propagador do fóton. Depois nós temos o propagador do escalar. O escalar não tem índice nenhum, então é tudo simplesinho, só mesmo o momento que está correndo aqui. Então, o escalar é I sobre T2 menos I2, propagador do escalar. Aí nós temos a primeira função de vértice. A função de vértice nós temos aqui P, sempre um fio fininho. Temos um índice μ, que vem da linha do fóton. Então, a função de vértice para essa interação é menos I, P, mais P', índice μ. Então, agora nós temos, claro, um vértice que depende da derivada. No caso aqui é D mudando P, mas P' é μ, simplesmente mudando μ. Depois nós temos o vértice com dois escalares e dois fótons. É esse vértice aqui. Então, aqui nós temos μ, e aqui nós temos μ. Então, esse vértice aqui, se não me engano, dá 2i E ao quadrado, eta μ. Aí a regra de Feynman para esse vértice. E depois nós temos a interação com os quatro escalares. Os quatro escalares interagindo com a regra de Feynman para esse vértice é menos I lambda. Claro que aqui eu estou esquecendo de colocar, que eu ia levar a epsilon sobre 2, deixa eu corrigir aqui, é menos I, bi elevado a epsilon sobre 2, aqui tem bi elevado a epsilon, é 2, eta μ, e aqui vamos ter bi elevado a epsilon. Então essas são as regras de Feynman. Então, com essas regras de Feynman, nós vamos calcular os gráficos. Então, lembrando, que eu vou calcular? Primeiro gráfico de Feynman que eu vou ter que calcular é primeira divergência, duas linhas externas de ar. Um gráfico desse tipo aqui, um gráfico de polarização do vácuo para o fóton.
Então, nós temos os gráficos que vamos calcular. Então, esse gráfico, é o seguinte, já eu te falo, então, está aqui. Eu vou começar. Esse gráfico, o que ele incorpora? Na verdade, se eu for calcular esse gráfico com um loop, né? Esse gráfico aqui para nós, ele vai ser essa correção aqui. O gráfico, aqui eu tenho, vou usar o trivértice, vou usar duas vezes o vértice de rede aqui. Então, vamos usar esse vértice aqui, tanto aqui quanto aqui. Então, a gente tem essa aqui, a gente faz isso, vai ser isso, depois a gente monta o gráfico. E depois, devido a esse vértice, esse gráfico aqui vai me possibilitar a introdução desse gráfico. Esse vértice vai me dar esse gráfico. Posso fechar o loop aqui com os instalados. Então, só isso. E depois, esse gráfico aqui também vai poder mudar. Não, isso aqui não tem, aqui não tem nenhuma interação com o fórum. Então, eu vou ter que desenhar esses dois gráficos. Aí a gente sabe já montar as regras de Feynman. Cada lugar aqui vai dar menos IE. Aí aqui vai aparecer um momento, se a gente chamar esse momento de K. Esse momento aqui é K mais P. Eu chamo isso aqui de T. Isso aqui de T. Eu vou ficar fazendo porque isso aqui eu suponho que é o mínimo exercício que vocês podem fazer. A gente já sabe montar esse gráfico. Então eu tenho menos I, Mi anular ao quadrado. Cada vértice traz isso aqui. Depois tem integral de loop, que é 4. Aí vamos para D dimensões, dk sobre 2π elevado a D. Aí temos esse propagador aqui. Aí temos esse propagador aqui. 1I sobre K2 menos M2. Aí temos essa aqui, vou botar assim, aqui nós temos o Mi do fóton e aqui nós temos o Ni. Então, esse vértice aqui é um vértice comigo. Então, esse vértice vai produzir esse momento mais esse. Então, vai ser a soma desses dois momentos, que entra e que sai. Então, vai dar 2K mais P índice Mi. Aí, depois eu vou pegar o outro propagador. O outro propagador é I sobre K mais P ao quadrado menos M2. Aí aqui vai ter que entrar o vértice que se acopla com o fóton Mi. Então a mesma coisa. Vai entrar, quer dizer, a soma do que sai com o que entra. Então dá de novo 2K mais P Mi. Então, não botei os fatores diversos, lá na frente que é menos I, Mi, menos I, Mi a f sobre 2 é ao quadrado. Então esse gráfico do Feynman é isso. Então, aí agora é só usar aquelas prescrições que eu expliquei para vocês. Tem dois propagadores, então vamos usar uma parametrização de Feynman para 1 sobre A mais V, uma integral apenas uma integral paramétrica. E aí temos os vértices, aí segue pegar as regras que nós já conhecemos da regularização dimensional. Então esse gráfico está feito. Depois esse gráfico aqui é a mesma coisa. Esse gráfico é mais simples ainda, esse caso, porque na verdade aqui é Mi. Aqui é Mi. Esse vértice, como vocês viram, era 2i é ao quadrado. Aí ele vai entrar. Tem um integral de duplo que corre dentro da B4K. E aí o propagador do está lá, K2 menos M2. E aí a função de vértice que aparece aqui é F'. Então esse gráfico é mais fácil de fazer. Só tem um propagador, só não precisa nem fazer parametrização de Feynman. Só usar a regularização dimensional, que é para dk, né, sobre 2π ao quadrado. Então, fica direitinho lá. Então, eu sei calcular, extrair a divergência. Então, esse gráfico e esse gráfico juntos, eles vão me dar uma divergência. Eles vão me dar algo que tem 1 sobre x. Ele vai divergir de uma forma 1 sobre x. Mas claro que tem um número, ele tem E2, I ao quadrado, eu não vou tirar esse número. Então o que eu sei é o seguinte, que fazendo o cálculo, vocês tiram a parte divergente desse gráfico. E aí a gente já sabe, se isso aí é divergente, isso vai induzir um contratermo. Então daqui eu vou tirar um contratermo de Kφ, que vai ser exatamente o oposto. Se daqui esses dois gráficos produzirem alguma coisa que é A sobre epsilon, esse contratermo eu vou introduzir com menos A sobre epsilon.
Então, esse contratermo que vai aparecer aqui, ele vai justamente renormalizar, né, que é a parte de duas formas. E aí, claro, vamos entrar no Lagrangiano, isso aqui vai entrar na forma f' ao quadrado. A mesma coisa acontece nesse caso da QD escalar. O campo, a parte longitudinal do campo não se foi. Vai ser CAFI. Vai ser CAFI. Ah, desculpa, perdão, vai. Caraca, não. Caraca. Então, se for naquele, renormalizar a parte do fóton. Então, vai entrar no contratermo e ele automaticamente, vamos dizer, da forma menos A sobre epsilon, para matar exatamente o A sobre epsilon que sai da prova. Então, esse contratermo vai renormalizar, o que ele diz, a polarização do vácuo vai renormalizar a função de onda do fóton. Depois nós vamos ver que, como na QED estenorial, esse contratermo, na verdade, vai renormalizar exatamente a carga do elétron também. Então, vamos lá. Então, temos o kappa A. Da mesma forma que aconteceu no caso da QED estenorial, o fóton, a parte longitudinal dele, não se acopla. Então, com as correntes. Então, esse gráfico aqui, ele vai gerar, quando o infinito que vai sair daqui, quer dizer, o infinito que vai sair desse gráfico, ele vai ter essa forma: A sobre epsilon, P2, que é o momento externo, eta μ, menos Pμ. Então, todo o infinito está na parte transversa. Então, significa que esse gráfico, o infinito está todo ligado a esse termo. Não aparece nenhum infinito ligado a esse termo. Esse termo fica inerte. Ele só entra no cálculo leve e depois ele desaparece. Ele só entra para poder realmente já dar o propagador do fóton. Então, esse termo aqui, ele vai entrar justamente no sentido de f' ao quadrado, porque ele já sai transverso. Se eu tiver um cálculo explicitamente, vocês vão ver que vai estar certinho P2, eta μ menos Pμ. Não preciso nem colocar isso não, sai automático. Fazer o cálculo certinho. A QD escalar, em geral, não é feita nos livros. Talvez vocês encontrem no livro do Greiner. Talvez o Greiner faça a QD escalar em detalhe. Pode ser, eu não me lembro bem, mas o Heider não faz. Pode ser que o Pierre Ramon, eu acho que o Pierre Ramon ele faz o exemplo da QD escalar também. E quem faz o exemplo da QD escalar também é o Zixon Zuber. O Zixon Zuber, quem quiser ver o exemplo da QD escalar, o cálculo da alta energia na QD escalar, o Zixon Zuber faz. O Greiner, não sei, não conheço muito bem o livro dele, mas ele faz tudo, como deve ter, e provavelmente o livro do Pierre Ramon. Então tá, então isso aqui está o resolvido. Aí vamos calcular também a alta energia do escalar, matéria escalar carregada. E aí esse gráfico também vai ter suas partinhas, vai ter suas partes. Eu vou ter o gráfico formado, como no caso da QED estenorial, com a alta energia do escalar, trocando aqui o fóton virtual. Posso ter também esse gráfico aqui, que vem daquele vértice do tipo gaivota. E depois poderia ter esse vértice aqui, que é o vértice Φ4. Então eu teria contribuição em lambda e em ao quadrado. Aqui tem um alerta só. Em regularização dimensional, mostra-se que sempre que a gente tiver um integral em momento de um único propagador sem massa, que é o caso do fóton, algo do tipo 1 sobre K2, eu não tenho K2 menos F2, esse gráfico aqui, em regularização dimensional, ele é nulo. Você pode consistentemente mostrar que qualquer gráfico desse tipo que tem apenas um propagador, isso aqui pode ser feito sem regularização dimensional. Não tem uma discussão sobre isso aí? Quem quiser ler um pouco sobre a consistência desse resultado, pode olhar o Pierre Ramon, o livro do Pierre Ramon, aquele Field Theory, a Modern Primer. Eu não tenho a referência aqui também, porque eu já tinha dado a referência no curso. Tem um artigo muito bom sobre regularização dimensional do Libra. Eu acho que é um Reviews of Modern Physics.
60, início da década de 70. Librand Carter é um reviews of... Na Bélgica, né? Oi? Bélgica. O Librand, ele trabalhava na Austrália. Mas eu acho que ele era belga, mas ele se radicou na Austrália. E o Carter é em inglês, né? Reviews of Modern Physics. Eu tenho a impressão que é um Reviews of Modern Physics de 74. 75. Mas vocês podem localizar pelo Google, provavelmente colocando o livro Carter, regularização dimensional. Review muito bom, ele trabalha só os aspectos de consistência. Quem precisar disso para, assim, no futuro dar um curso, quiser se aprofundar na questão da regularização dimensional, isso aí é uma coisa bem interessante. Esse ano, aliás, né, 72, né, agora está fazendo 40 anos, que o Jean Biaggi e o Bolini publicaram aquele paper deles também, né, sobre regularização dimensional. Não sei se foi. Eu não sei se é Physics Letters, eu acho não. Acho que o trabalho não foi aceito no Physics Letters, foi para uma outra revista. Mas eles têm, esse ano está fazendo 40 anos, porque eu sei que eu tenho um colega do México que me escreveu aqui, ele falou que está fazendo um artigo sobre os 40 anos desse paper do Jean Biaggi e do Bolini. E aí ele me pediu umas informações aqui, para mandar umas fotografias do Jean Biaggi também, pediu umas informações aí. E ele me falou, até eu conheci a filha do Jean Biaggi, ela é professora da UFRJ no departamento de microbiologia, Márcia Jean Biaggi, até escrevi para ela, para ver se ela tem essa carta do Physics Letters, porque nessa carta, eu não sabia disso, eu sabia agora para ler, nessa carta está dito que os autores desconhecem que o mundo real tem 4 dimensões, assim, um reporte bem desqualificante, assim, como se os caras fossem 2 imbecilidades. Os autores não sabem que o mundo tem 4 dimensões, coisas assim, né? E quando claro, o papel da regulação dimensional é mudar a dimensão. Porque o Jean Biaggi, lá na Argentina, já tinha, parece que o ex-orientador do Jean Biaggi, ele já tinha uma linha de trabalho lá, que eles introduziram a regularização analítica, que eu já falei com vocês aqui no curso também, acho que foi agora nesse semestre. E aí, a partir da regularização analítica, Jean Biaggi e Bolini acabaram indo para a regularização dimensional, coisa que o Veltman e o Toft também fizeram. Então, eles construíram o artigo, isso eu não sabia, que no artigo era dito, quem me falou isso até foi o Sebastião. Eu nunca vi essa carta, eu nem sabia da existência dessa carta. O Tião também falou que nunca leu. Aí o cara do México perguntou se a filha dele tem essa carta, ele deve ter um acervo dele, que ele queria também colocar essa carta no artigo, né? Como é que a gente não referiu lá para um mico tão grande, né? Como esse, assim, né? Então, são 40 anos esse ano desse artigo do Jean Biaggi, se quiser dar uma olhada, um artigo histórico também, Jean Biaggi e Bolini, 1972, regularizou, isso vocês certamente vão achar. Esse cara não... Oi? Ele é de toda a vida. Oi? Esse cara... Esse mexicano? Não. Ele é professor no México. Você conhece ele? É aquele suíço Peter Holmes. Ele está trabalhando lá no México e ele está com um mexicano fazendo um artigo sobre isso. Aí ele me escreveu quinta-feira passada, se eu podia levantar esse material para ele. Eu falei com a filha do Jean Biaggi, ela se disponibilizou. Então, ele trabalha no Bolini do Jean Biaggi em 1972, tá? Quem quiser ver água na fonte, procura esse artigo aí. Mas o trabalho deles é um trabalho mais conciso, porque é um trabalho de pesquisa, não é um trabalho de review. Quem quiser ler em detalhes assim, todas as reentrâncias, as particularidades da regularização dimensional, tem esse trabalho do Librand e do Carter. O livro do Pierre Ramon também dá alguns detalhes. Então, provavelmente o Greiner é um livro muito completo para a questão do ensino. Então, pode ser que o próprio Greiner, eu não conheço quase o Greiner, mas eu sei que ele faz tudo em detalhe. Tudo que ele faz em detalhe. Provavelmente o Greiner deve dar algumas considerações mais detalhadas também sobre a regularização dimensional. Outros livros não tanto. Por exemplo, o Ryder, que é bem sintético. O Zixon Zuber dá alguns detalhes, mas não ele vai também direto ao ponto. Esse artigo é muito bom, até porque eu sem ele, lá em creche a gente usava muito ele. Eu não tenho mais a versão impressa dele. Se alguém conseguir levantar o PDF dele, vale a pena a gente ter. Pode mandar para o grupo aí, por favor. Bom, então, esse gráfico aqui também vai sair o infinito, e esse infinito sai da mesma forma que saiu no caso daquele. Ao fazer esse gráfico aqui, vai aparecer algo do tipo 1A sobre epsilon, multiplicando pi ao quadrado, que sai exatamente daqui, né? Quando eu faço a integração por parte,
e vai sair um gráfico, um infinito d sobre epsilon com a massa ao quadrado. Então, eu vou precisar de um contratermo para a função de onda, um contratermo para o termo cinético do φ e um contratermo independente para a massa. Isso aqui sai. E aí, analogamente, fazendo todos os gráficos de Feynman, triveto. Olha, como é que eu vou calcular o triveto? Vamos ter um gráfico desse tipo, por exemplo, posso fazer um gráfico assim. Esse gráfico aqui é um gráfico desse tipo, dessa categoria. Duas linhas externas de φ, uma linha, posso ter o gráfico aqui, posso ter ele aqui, ou posso ter esse gráfico aqui também. Ó. Numa teoria de Arrhenius poderia ter aqui, porque eu teria o trivértice, mas eu não tenho trivértice de campo de Gauge. Então, esse gráfico aqui, ele vai ter essa categoria de gráfico, vai ter esse e esse aqui. A um loop são esses gráficos que vão contribuir. E o que está aqui, nós não vamos ter nenhuma interferência no quadro vértice. Um gráfico assim, então nós não temos esse vértice não existe. Então tá. Então a gente já desenha os gráficos que vão dar os contratermos para esse vértice. Então a mesma coisa, vai aparecer um contratermo para esse, depois o gráfico tipo signo, né? A gente vai ter possível, vai ter alguma coisa assim. Vou precisar alguma coisa, por exemplo, assim. Esse gráfico tem dois tipos, né? Algo assim. Posso ter algo assim. Então, a QD escalar, ela é interessante, ela é um pouquinho mais rica de gráficos. A QD exponencial do número de gráficos é bem reduzido. A QD escalar é um loop que eu tenho lá. Então, é bom e interessante. Se vocês quiserem, eu tenho lá nos meus apontamentos, vocês vão fazer sozinho. Eu tenho todos os gráficos desenhadinhos, mas não vou dar para vocês, que vocês sabem se virar. Se alguém precisar, eu depois dou meus apontamentos. Tá? É só para vocês se virar. Tentem desenhar os gráficos e depois calcular pelo menos a parte divergente. Faça esse exercício uma vez só na vida. Depois, temos o quadro e vértice. Aí temos esse vértice, esse gráfico aqui, que a gente vai poder desenhar. Quatro escalares, por exemplo. Podemos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico já não é certo, porque esse aqui tem fotos, mas tem dois propagadores, não tem um propagador só. E assim vai. Beleza. Posso ter também um gráfico, acho que é assim. Esse gráfico aqui já vai ser convergente. Pode ser, não posso fazer esse gráfico desse tipo também. Posso fazer um gráfico aqui assim, ó. Esse gráfico aqui vai dar. O gráfico signo está aqui, o vértice signo, e aqui os trivetos. Esse gráfico vai ser possível, como a gente vai poder fazer também. Esse gráfico. Como vamos poder fazer? É só esse gráfico. Vocês podem desenhar todos os gráficos a um loop que vão ter 4 φs nas pernas externas. Então, com isso, desenhando todos esses gráficos, aí, claro, calculando, o trabalho é fazer as integrais, né, que vocês já em princípio sabem fazer, é uma questão de tempo, e aí jogar os contratermos. Então, agora a gente já sabe o que vai fazer. Já coletamos todos os infinitos. Opa. E aí, vamos lá. Então, já sabemos, todos os infinitos são categorizados nesses tipos de vértices aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, fizemos os cálculos com tudo renormalizado. Parâmetros, campos, tudo. Parâmetros de Gauge, não fica ninguém sem renormalizar. Tudo renormalizado, dando os seus infinitos. Aí agora vamos jogar os contratermos. Então, a gente já sabe, vai aparecer aqui, a gente já sabe, vai aparecer um contratermo exatamente como a gente fez no caso da QED, aquele da QED espinorial, mais kappa A menos 1/4 de F min normalizado ao quadrado.
Só que o valor do capa é diferente. No caso da QED dá um valor, no caso da QED escalar dá outro valor. Mas então isso aqui já dá para nós a mesma historinha. Vamos ter 1 mais capa A meio a mi renormalizado, que a gente vai chamar como do outro caso também, constante de renormalização da função de onda. Então isso para nós vai ser o campo dela. Então já renormalizado, então já embutiu. Então o contratermo que eu teria escrito aqui, então, aqui, nós já sabemos acrescentar os contratermos. Os contratermos foram acrescentados. Então, o primeiro contratermo é absorvido com esse campo para definir o AMI-BR. Aqui, como no caso da teoria espinorial, não há correção radioativa, não há nenhuma correção de efeito quântico para a parte do gate fix. Então, aqui o que a gente vai fazer? Simplesmente não tem nenhum contratermo. Então, eu já vou escrever tudo em função do BR. Então, aqui vai aparecer um BR. E aqui vai aparecer um ZA a menos 1. Que aí eu jogo esse ZA aqui para baixo. E aí eu vou dizer que isso aqui me dá o parâmetro do gate fixo renormalizado. Então nós vamos ter ZA, gate fixo. Isso aqui vai ser o parâmetro. Então o gate fixo de novo é renormalizado via função de onda do campo do fóton. Isso aí já é outra questão que a gente resolveu. Agora, a mesma historinha, vamos renormalizar o setor de escalares. Então, o termo cinético vai aparecer 1 mais capa φ, eu já vou chamar de Zφ. Então, nós vamos ter um Zφ a meio, o φ renormalizado, dando o φ. Agora, com o termo de massa, que a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. O termo de massa, ele está lá, menos termo renormalizado, termo do Lagrangiano. Agora o contratermo. Então, o contratermo entrou aqui menos, capa n renormalizado ao quadrado. Contratermo de massa entra igualzinho. Só que agora a gente então já sabe que juntou aqui 1 mais capa n. Massa renormalizada ao quadrado. Φ renormalizado ao quadrado. Tá lá. Só que isso aqui, φ renormalizado, eu sei escrever em função do delta. Então aqui já vai aparecer um Zφ a menos 1 e o φ delta ao quadrado. Então, isso tudo aqui é que vai se juntar para renormalizar a massa. Então a massa vai se renormalizar pelo seu próprio contratermo e vai levar em conta já a renormalização que eu fiz na função de onda. Então, isso aqui a gente vai ter, então, Zn Zφ menos 1 então isso aqui vai dar o parâmetro, né, da massa dela. Perfeito. Então a gente já renormalizou o setor dos escalares. Agora a gente vai entrar na parte mais delicada por causa das identidades de ordem daqui a pouco. Mas aqui, de qualquer maneira, a gente já sabe o que vai fazer também. A gente vai jogar um termo, vai aparecer um termo semelhante, devido à renormalizabilidade, não vai aparecer um termo que vai ser exatamente igual àquele, só que com capa V. Mas aí tem dois vértices, tem 4 vértices agora. O trivértice de gauge, o quadrivértice de gauge e o quadrivértice de matéria. Então vamos chamar esse cara aqui de trivértice. Vamos chamar de capa 3, porque vai ter Φ e A. Então vai ser a mesma historinha. Eu vou ter 1 mais capa 3. Vamos se juntar. 1 mais capa 3 vão se juntar. Aí aqui eu vou ter a carga, vou ter o campo escalar, vou omitir a derivada porque não é importante. O campo escalar e o campo do fóton. Essa é a estrutura depois que os contratermos forem colocados. R. Agora, eu já renormalizei todo mundo aqui. E esse cara aqui vai me dar o fator CA menos meio. Esses carinhas aqui vão me dar o fator Zφ menos 1. E aqui, tá, esqueci de botar o I, esqueci de botar o IAX, isso é depois.
Então, na verdade, quem vai se juntar para renormalizar? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso que sobrou aqui, vou botar esses carinhas aqui na frente. Tudo isso aqui é que vai fazer o papel da massa da carga aberta. Se juntar tudo isso, no quebrado. Então a gente vai ter agora, esse vértice me dá o seguinte, ele me dá 1 mais capa 3, eu vou chamar então de Z3. Z3, 1, Z φ menos 1, ZA menos meio, via epsilon sobre 2, é renormalizado. Então, isso tudo aqui é que vai ser o núcleo. Todas as constantes se juntar. Agora, observe uma coisa importante. Eu tenho a mesma constante de renormalização nos dois vértices. Então, se eu renormalizar por um e por outro, será que eu vou ter o mesmo valor no final? Porque a teoria, a invariância de Gauge pede que o edge, que a constante de acoplamento do vértice seja igual ao do outro, porque a constante de acoplamento de Gauge é uma só. Então, vamos colocar, depois aí a gente vai entrar em identidade de ordem. Então, vamos pegar o contratermo, vamos chamar de capa 4, o contratermo, vamos chamar esse vértice, tem φ estar φ, a mi, eu vou chamar esse contratermo de capa 4. E depois aqui, esse aqui eu vou chamar de capa lambda, por exemplo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, esse capa 4, ele vai ser, então vai aparecer a mesma estrutura, vai aparecer 1 mais capa 4. Eu vou chamar de Z4. Então, vai aparecer um Z4. 1 mais capa 4. Aí, o φ estar φ vão produzir um Z φ menos 1. Vamos aqui. Depois, o AA vai produzir um ZA menos 1 agora. Tem dois A's. E vai aparecer o mia epsilon. Vai aparecer a carga renormalizada ao quadrado. Então, isso aqui que eu vou interpretar como a carga B ao quadrado. A questão agora é saber se isso que está aqui, em princípio a gente poderia colocar assim, não é berlinha ao quadrado, porque em princípio, será que esse cara é justamente o quadrado desse? Porque aqui vai aparecer um Z4, aqui vai aparecer, se eu quadrar isso aqui, apareceria Z3 ao quadrado, φ menos 2, isso, ZA menos 1, mia epsilon é R ao quadrado. Então, em princípio, quando eu juntar tudo isso, esse valor não precisa. Em princípio, não seria esse valor. Diria, isso aqui seria um EB' ao quadrado. Mas a gente vai ver que, na verdade, vai ser o mesmo, né? Vai ter esse resultado aqui, vai dar igual a esse, porque vai haver relações aqui devido de novo à simetria de Gauge. E vamos fazer o último termo. Então, está entendido o discurso aqui. O discurso está aqui e aqui. A mesma, na teoria, vamos dizer assim, clássica, a mesma constante de acoplamento aparece nos dois versos. Uma com E e outra com E ao quadrado. Mas quando agora eu jogo os contratermos, se a teoria for solta completamente, nada diz que ao juntar tudo no Weber, quando eu junto tudo pelo quadro vértice, aparece, nada me diz que há relação de tal maneira que isso aqui, que essa relação seja o quadrado dessa. Então, o que eu gostaria que fosse aqui, que eu terminasse com uma constante de acoplamento de Gauge só, porque isso aí é uma universalidade, e aí eu estaria quebrando a simetria de Gauge, porque se esse vértice aqui, vamos ver daqui a pouco, tiver uma constante de acoplamento diferente desse, quando a gente for fazer o balanço das transformações de Gauge, a simetria de Gauge é perdida. Então vai ter uma identidade de ordem que deverá me conduzir esse resultado e esse resultado para a mesma coisa. Por enquanto, está solto. E agora vamos jogar um contratermo que eu vou chamar de, vamos chamar de capa V. Contratermo, para esse termo aqui, eu vou chamar de capa V. Então vai aparecer 1 mais capa V, vou chamar de ZV. É a renormalização do quadro e vértice escalar. Então,
autoacoplamento do escalar. É o termo que dá justamente ajuda ao potencial de Higgs, né? A própria eletrodinâmica escalar, a argumentação de renormalizabilidade, ela pede que o campo escalar apareça com uma alta interação quântica para poder garantir a renormalizabilidade. Então, ZV. Então, 1 mais kappa V, ZV. Aí vão aparecer aqui 4 campos φ renormalizados. Então, isso aqui vai me dar um Zφ a menos meio a quarta potência. Então, vai dar um Zφ a menos 2. Mia epsilon, lambda renormalizado. Então, isso aqui é o que eu vou chamar de constante de acoplamento quântico dela. Então, com isso, em princípio, eu consegui fazer o seguinte exercício. Eu consegui reunir tudo isso aqui como é. Vou retomar isso aqui. Então, isso aqui é F mini B ao quadrado. Então, vimos aqui que esse termo aqui também se junta direitinho para dar mais 1 sobre 2 alfa é. Agora, aqui ninguém diz que isso aqui é o mesmo E que está aqui. Então, deveria aparecer um E perímetro ao quadrado. Agora aqui fica. Então, com isso, a gente está usando, está redescobrindo que o Power Counting esse modelo renormalizado. E aí, aqui, então, isso significa que esse lagrangiano todo aqui, ele é o lagrangiano que eu uso para fazer os cálculos renormalizados e vão sair infinitos daqui, que automaticamente vão ser absorvidos pelos contratempos. Então, esse lagrangiano aqui é o antigo, tudo empacotado, tudo fingindo que é bem comportado nesse lagrangiano terra. Está todo mundo preso aqui, todos os infinitos estão presos aqui. E aí, a questão que fica é a discussão desses dois vértices aqui. Eu teria que, em princípio, se eu ter, para esse lagrangiano sem variante de gauge, eu preciso que a B, que a linha B ao quadrado seja exatamente a B ao quadrado. Por quê? Porque nós sabemos lá da simetria de gauge, quando a gente pegar o termo de simetria, da onde é esse termo aqui? Variante de gauge. Esse aqui, que é da simetria de gauge, mas é o gauge fixo, nós já sabemos que ele induz correção quântica. Esse termo aqui sozinho é invariante de gauge. A fase sequencial. Esse termo sozinho é invariante de gauge, a fase sequencial. Agora, o problema é que daqui vai sair derivada de fase, daqui vai sair derivada de fase, e vai sair demi-alfa. Então, o rolo todo da quebra da simetria de gauge está nesses três termos aqui. Aqui vão sair coisas que vão ter aqui, por exemplo, pode sair um demi-alfa daqui, junto com um demi-alfa que sai daqui. Isso aqui invariante de gauge, isso aqui não tem problema, mas aqui vai ter um demi-alfa daqui com um demi-alfa daqui, interferindo com outro demi aqui. Então, nós vamos ter uma relação, esse termo aqui, que tem dois fios
esse termo que tem 2 φ e um A. E esse termo aqui que tem 2 φ e 2 A's, eles vão dar a identidade de um A. Então, a simetria de Gauge, ela está ameaçada por esses 3 termos. Então, é importante que eles 3 juntos tenham os coeficientes certinhos para poder haver os cancelamentos. Se aqui vai aparecer, quando eu faço a transformação de Gauge desse cara, por esses 2 caras aqui, vai aparecer dmi, a exponencial de menos i, é alfa φ estar. E aqui vai aparecer dmi, fazendo a transformação de Gauge, exponencial de i é alfa φ. Então, esse termo aqui vai produzir um termo, né? Vai produzir uma derivada desse alfa interferindo uma derivada desse alfa, uma derivada desse alfa interferindo com φ. Então vão aparecer 4 termos daqui, 2 daqui, 2 daqui, vai dar 4 termos. E aí, os termos que vão trazer alfa, aqui também, quando eu substituir, aqui vai ter a derivada, então vão aparecer termos aqui. Esse termo aqui é maior ainda, porque esse termo aqui tem essa derivada pulando φ, depois tem essa derivada pulando aqui, e tem o dn alfa que sai daqui. Aqui é a mesma coisa, vai ter dn alfa saindo daqui e daqui. Isso aqui vai dar 4 termos, a mi mais dn alfa, a mi mais dn alfa. Isso aqui invariante de Gauge, as frases se cancelam exatamente. Então, todos esses termos têm que se cancelar. Então, para que isso aconteça, né, vão aparecer termos de ordem e ao quadrado aqui, vão aparecer termos de ordem e ao quadrado aqui, e aqui já tem o e ao quadrado. Então, é importante que realmente esse cara ao quadrado seja, esse L ao quadrado, seja realmente o quadrado desse E que está aqui. Então, as identidades de ordem, elas vão trabalhar, se a gente fizer a identidade de ordem, o que a gente mostra é que o Z3, ou seja, o contratermo do trivértice é igual ao contratermo do quadrivértice, que é igual ao contratermo do κφ. Basicamente, o que a gente mostra vai ser isso aqui. Que se eu calcular esse infinito, se eu calcular esses diagramas aqui, esse aqui está aqui, esse aqui está aqui, esse aqui está aqui. Se eu calcular esse diagrama, a parte infinita que sai daqui seja um A epsilon. Lá sai alguma coisa com PI, com aquele momento. O cara infinito que sai daqui vai também sair A sobre epsilon. E o cara infinito que vai sair daqui vai sair um A sobre epsilon. O que é importante é que esses 3 termos, coeficientes dos infinitos deles, sejam exatamente os mesmos, porque isso é que vai garantir que K3 igual a K4 igual a Kφ. Então, K3 sendo igual a Kφ, esses 2 termos aqui se cancelam. K4 sendo igual a Kφ, esses 2 termos aqui se cancelam. E aí, ó, quadrado, 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 então isso aqui. Então, essa constante de acoplamento, então a teoria é esperta, ela já fez isso comigo. Se eu fizer os cálculos, ela já está me indicando isso. Mas eu só estou querendo, da onde que eu entendo isso? Da identidade de ordem. Então a teoria ela é totalmente organizada de tal maneira que isso, cara, que deveria ser o quadrado desse, é por causa das identidades de ordem, por causa da relação entre os contratermos. Então, realmente, isso aqui é o quadrado disso. Então, a teoria renormalizada com os contratermos, ela mantém essa simetria de Gauge. E aí, de novo, como naquele espinorial, como naquele de Dirac, nós vamos observar que a renormalização da carga ela é feita única e exclusivamente pela polarização do vácuo. De novo, a polarização do vácuo controla a renormalização da carga. Aqui não. Quem controla a renormalização do autoacoplamento escalar é o próprio vértice e a renormalização da função de onda do escalar. Então aqui eu tenho 2 renormalizações envolvidas, 2 contratermos envolvidos para me renormalizar uma única constante de acoplamento. Mas aqui não. Esses 2 contratermos se cancelam, então quando eu renormalizo isso aqui, ao cuidar desse infinito, eu já estou renormalizando a carga. Então isso aqui não é complicado, não é trivial também. É um resultado que quem segura isso é a simetria de Gauge.
essas são as identidades do ar. Então esse cálculo vai mostrar isso aqui para nós. E isso aqui não é coincidência, isso aí é por causa da simetria de gate. Os vértices estão relacionados. Né? Quem está olhando, sempre vocês olharem para um lagrangiano que tem simetria de gate, pega os termos que isoladamente não são, mas que precisam se juntar para cancelar. São esses termos que vão dar as identidades do ar. Então, com isso, a gente renormaliza a QED escalar, e aí, daqui é que vai sair a função beta para nós também. Então, quando nós formos calcular a função beta do grupo de renormalização da carga na QED escalar, a gente vai simplesmente pegar o resultado da polarização. Então, a polarização do vácuo, ela dá o potencial de Ullin. Eu nunca vi, para dizer a verdade, nunca fiz esse nem curso que eu fiz, eu nunca vi nenhuma alusão ao potencial de Ullin na QED escalar. Isso valeria a pena, não digo nem que seja exercício no curso, mas valeria a pena procurar. Não sei se, de repente, o Greiner, que tem um livro bastante, assim, de muitos resultados interessantes, vocês podem procurar no Greiner, mas o potencial de Ullin conhecido, que eu conheço sempre bem, é o da QED espinorial, da QED de Dirac. Na QED escalar eu nunca vi nenhum cálculo. É claro que dá para fazer tranquilo, mas eu nunca vi nenhuma expressão dele. Mas o resultado físico deve ser o mesmo. Quer dizer, o potencial de Ullin, ele vai dar uma correção, tipo, o escalar é massivo, então ele deve dar uma correção tipo Yukawa também, que vai valer num regime que quando eu estou dentro do comprimento de onda de Compton da partícula. Ele deve ter um resultado muito parecido com o potencial de Ullin e deve dar também alguma coisa do tipo Yukawa. Vale a pena procurar o potencial de Ullin para QED escalar. Então, com isso, a gente consegue completar o programa de renormalização da QED escalar. Então, para terminar a aula de hoje, que amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente combinou, se eu passei o horário para vocês no domingo, né? Amanhã a gente combinou de 4 às 6 fazer eletromagnetismo, curso de eletro mesmo, e de 6 às 8 fazer QED, 6h30 às 8h30 fazer QED escalar, fazer QED. Quem puder vir, tudo bem. Quem não puder vir, o tchau está gravando, as aulas vão estar disponibilizadas depois aí. Mas amanhã, então, eu vou trabalhar mais em detalhe a renormalização. Então, vamos começar agora a renormalização, uma QED para bósons vetoriais carregados. Então, é uma QED tipo escalar, só que agora o spin é 1. Aqui é QED, os portadores de carga têm spin meio, aqui os portadores de carga têm spin 0, e aqui os portadores de carga têm spin 1. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a QED para spin 1 carregado. No fundo é a QED, né, ligada ao salão baixo line up. Os W+, W- interagindo, trocando fósforos, por exemplo. Então, nós vamos fazer uma teoria abeliana. Eu não vou fazer, por exemplo, a interação do W+ e W- com Z0 e só com fósforo, nem o autoacoplamento. Nós estamos olhando o setor abeliano da interação dos bósons vetoriais carregados. Então, eu estou pegando a interação eletromagnética dele, não a interação de Young-Mills dele no setor frágil. Então, nós vamos pegar o campo. Então, vai ser a mesma historinha. Nós temos o WMI. Então, vamos supor que esses campos aqui tenham essa transformação de gauge. E que o fóton, né, então, se transforma. Nós estamos adotando essa convenção para as transformações de gauge. Então, com isso, para poder garantir que eu propago só o spin 1, nós já tínhamos discutido em algum curso, eu me lembro, foi no curso que foi esse curso, né, que a gente discutiu, não sei se foi no curso de Young-Mills, mas é um curso que a gente discutiu, foi do Young-Mills, né, que a gente precisa também formar um FNI para esses termos para garantir a propagação da parte transversa dele. Então, a teoria livre, ela seria WMI menos WMI, né, WMI, né, seria isso aqui. Então, teria... Se eu pegar essa teoria sem interação eletromagnética, ela seria, bota aqui o fator, eu acho que é menos no meio, WMI está, é o field strength, apesar de que ele não é um campo de gauge, tá? Eu estou colocando isso aqui para garantir que só a parte transversa dele se propaga. Aí a gente coloca aqui o termo de massa. Isso aqui seria o campo livre. Né? Bom, apagar isso aqui. Então, a gente vai ter que, agora vamos ter que fazer a covariantização de gauge.
escrever aqui isso aqui, ó. Menos 1,5. Bom, DI na I com isso aqui a gente garante a invariância de gauge e garante que quem está se propagando é a parte convexa. Usar o spin 1 do bóson vetorial carregado. É aqui a gente vai ter o P mais no meio, ao quadrado, lá no estar, lá no... Então essa é a parte normal, né? Temos aqui menos 1/4 no quadrado, mais 1 sobre 2 alfa e ali ao quadrado. Nós tínhamos visto no curso, se for lembrar, no curso anterior, ao considerar essa possibilidade, né? Por que nós não introduzimos, por exemplo, a invariância de gauge nos permite introduzir um objeto desse tipo aqui. Em princípio, né? Isso aqui é invariante de gauge, poderia introduzir uma interação quântica, tipo que está aqui, como se fosse um escalar, né? Interação quântica. Seria um autoacoplamento dos W dessa forma. A princípio, acho que podemos colocar esse termo. Mas aí nós já tínhamos discutido no outro curso que esse termo aqui ele daria um problema com unitariedade. Então, nós abrimos mão desse termo aqui e ia ter discutido isso numa das aulas lá do primeiro semestre. Bom, então, nós não temos esse acoplamento aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E esse termo aqui também não é gerado. A questão agora é, isso nós discutimos no curso aqui de Young Bills, eu acredito que a gente tem discutido um pouco no primeiro semestre. A seguinte coisa: se nós olharmos a interação se a gente for estudar o lagrangiano, a teoria clássica mesmo, né? Um campo de spin carregado, e depois nós vamos olhar a mecânica, não vamos nem colocar a teoria quântica, vamos pensar que eu tivesse o seguinte problema: eu quero descrever partículas carregadas com spin, uma carga não massivas. Então eu sei que partículas massivas com spin carregado, elas têm que ter momento magnético. É um momento de polo magnético, então elas têm uma razão giromagnética. A razão giromagnética do dado, como o elétron tem a dele, como o muon tem a dele. Temos aqui o magneton de Bohr, massa da partícula, só por exemplo, a massa da partícula, magneton, tipo magneton de Bohr, e vamos ter aqui o spin. Já botei a unidade H cortada aqui, e nesse caso aqui é 1. Então nós sabemos que a matriz de spin nesse caso não é a matriz sigma, né? É a matriz epsilon. Então vamos usar aqui esse operador aqui, essa matriz aqui e tal, o elemento de matriz dela é menos I epsilon KPJ. Então, isso aqui são os geradores de SO2 ou geradores de SO3 na representação de spin. Se fosse spin meio, aqui a gente coloca aqui é um meio de sigma, são as matrizes de Pauli. Aqui o spin é 1, então é 1 vezes o gerador dos spins na representação de SO3. Então, isso aqui é a razão giromagnética. Então, nós sabemos que a mecânica, se fosse no caso do elétron, quando é no caso do elétron, o G é 2. A mecânica quântica relativista da G é igual a 2. Mas a gente sabe que existem correções pequenas para esse G. Vamos falar na próxima aula, vamos falar sobre os momentos magnéticos anômalos. Então a gente sabe que esse G desvia um pouquinho de 2. Né? A razão é, na verdade, a gente calcula sempre esse valor aqui, GE menos 1, GE menos 2 sobre 2. A gente conhece bem isso para o elétron, conhece para o muon também. Inclusive o momento magnético anômalo do muon é bem interessante, porque ele é capaz de revelar nova física. O momento magnético anômalo do elétron ele é pouco sensível às altas energias, mas o momento magnético anômalo do muon ele é sensível a
partículas de mais alta energia. Então, ele pode ser sensível até à física do Higgs. Até setor de Higgs, ele consegue contribuir com alguma precisão para o cálculo do jeito Boole. Então, isso aqui esse teste é um teste muito interessante. Calcular correções de altas ordens para a razão giromagnética do Boole é uma questão importante, porque ela pode ser reveladora de alguma nova física. Então, isso é um ponto importante. Mas a gente sabe que as partículas com spin maior ou igual a meio, a relatividade impõe que a razão giromagnética delas deve ser 2. Então, sempre vão ter 2. Se eu olhar esse cálculo aqui, se eu pegar exatamente esse problema, não como uma teoria de campo, mas como uma mecânica que quiser estudar a mecânica quântica associada a uma partícula vetorial carregada, usando esse tipo de acoplamento, o único acoplamento eletromagnético que eu tenho é o acoplamento mínimo. Então, eu vou usar lá, a minha equação de campo vai ser dI do WI menos M2 com as interações todas aqui. Então, isso aqui seria a minha equação de campo para esse objeto carregado. Sai do princípio variacional, sai dali. Lembrando que aqui dentro eu tenho derivadas. Lembrando que isso aqui é a derivada covariante. Então, isso aqui é deriv WI menos deriv WI, né? Está simetrizado aqui. Então, eu tenho as interações de gauge estão todas aqui e o M2 está aqui. Então, só tenho todos os acoplamentos que estão aqui, são os acoplamentos de W com o A, os acoplamentos mínimos que estão aqui dentro. No entanto, se eu calcular a razão giromagnética, nesse caso, nós obtemos GW exatamente igual a 1. Então, isso mostra que esse lagrangiano não é o lagrangiano correto para descrever as propriedades magnéticas de partículas vetoriais carregadas. Então, o acoplamento mínimo, ele falha para o spin. Ele não falha para o spin 0, não falha para o spin meio, mas ele falha para o spin. Então, por que partículas elementares com spin 1, porque a interação eletromagnética dela pede, não é tão universal. Então, o que a gente sabe é que os bósons da Ws, né? Ontem foi na aula de ontem. Foi na aula de Young Mills? Foi. Ontem na aula de Young Mills, eu mostrei exatamente para vocês, por acaso sem querer, as aulas estão convergindo, eu não pensei. Ontem, por acaso, aconteceu lá, eu vou mostrar para vocês que, se nós considerarmos na teoria de Young Mills SU2, grupo simples SU2, aparecem dois bósons vetoriais massivos, carregados, o W mais e o W menos, e aparece o neutro. E aí a gente acaba mostrando que, devido à estrutura não abeliana do SU2, um bóson vetorial carregado, ele tem uma interação não mínima com o setor de bósons vetoriais neutros, que carrega exatamente a constante de acoplamento de Gauge. Então, se eu quiser corretamente descrever esse carregamento da constante de acoplamento que dá o aspecto não mínimo, né? É esse que eu estou querendo. É o F mini. É esse que dá esse carregamento dela, que dá o neutro, que dá o devido ao o W0. Ao C0. O C0. Pesadão. Não, mas não é ele que dá o acoplamento. Não, o acoplamento não mínimo vem dos carregados, só esquece que o neutro tem interfere nisso, só o fóton que interfere. É como se fosse esse que dá o acoplamento não mínimo, é ele que dá, né? Esse é o acoplamento não mínimo que vai fazer o GFR subir para 2. Isso que vai ser. Porque o que você precisa fazer para acertar isso aqui é colocar esse acoplamento aqui, ó. E é F mini, que é o acoplamento, é o F mini do fóton, WI star. Precisa para recuperar a razão giromagnética dos fótons. Então os fótons não podem ficar de fora, na verdade. Mas os fótons não estão de fora aqui, não. Quando eu escrevi isso aqui, quando eu escrevi essa equação aqui, ó, dI, WI, vou botar aqui a equação completa do valor. dI, aqui. Estão aí também, né? Então os fótons estão aqui. Então, mas só que não basta eles estarem aqui. Porque dá igual a 1, G igual a 1, né?
Eles teriam que estar, e aí daria G igual a 1. Eu tenho que colocar um setor novo aqui, que vai ser mais I. F, B, Então, esse setor é o efeito não abeliano? Não, ele é herança, Como se fosse uma herança do não abeliano? é herança do não abeliano, exatamente. Que aí você tem que Interessante, é bem interessante. A curto alcance, por causa do efeito de curto alcance. A interação não abeliana, ela, quando você tem bósons de spin 1 carregados, ele realmente precisa trazer o polo spin 0 não. Engraçado, interessante, porque mas esse realista, esse aí É por causa da transversalidade. Então isso é uma coisa que não é trivial. Isso a gente vê. Isso que eu estou tentando. Isso a gente vê pela estrutura. Como é que eu posso gerar bósons vetoriais carregados? Ele deve ter uma estrutura não abeliana por trás dele. A transversalidade Que traz. pede que ele deva ter uma estrutura não abeliana para recompor o momento, a razão geomagnética. Uma herança não abeliana. Ele carrega uma memória que ele um dia teve unificado com essa coisa. É incrível, o efeito de curto alcance também está, né? De curto alcance por causa da massa. Por causa da massa, é interessante isso. Então, o que nós temos falando? Você pode ter isso de uma maneira abeliana, sabe? Sei. Mas o que é interessante é que quando você trabalha assim, puro abeliano, Sei. você tem aquilo, a gente conta aquele campo eletromagnético coletivo, lembra? E ele se associa com a polarização. Então, da polarização. Entendo, sei. Como se fosse uma coisa de... Esse termo aqui, ele também aparece, e ele pode aparecer como se fosse tipo feito, um coletivo, que é o termo coletivo, ele é um produto de dois campos. Ele pode ter um A com um W, por exemplo. E ele tem uma derivada, que ele evolui no tempo também. E esse A com W, ele é assim que a gente chama de polarização. É como, digamos, eu posso assim dizer, os campos eles têm uma coisa granular e coletiva. Tem polarização, você fala polarização no sentido de um meio mesmo, né? A polarização foi uma mistura de palavras. É porque na primeira instância a gente vê que esses campos coletivos caem no lugar da polarização e da magnetização climática. Mas aí o significado deles é campos coletivos. O que é campos coletivos? Você tem o campo granular, que está ali, tem o campo granular que interage, e também tem o campo coletivo, que é uma junção dos dois campos. Você divide um A e um W juntos, uma derivada, que ele é aquele total, segundo A é um A e um W com... um produto de campos que se comporta como outro campo. Formando isso. Então, talvez isso que é interessante depois, isso é que foi que dá a razão geomagnética. Quer dizer, isso não nessa visão toda, você tem que ter um granular e um coletivo. Você não pode ter um campo só granular. Você tem um campo naturalmente tem uma coisa coletiva. E talvez aí no giro magnético você possa realmente dizer, olha, é uma outra maneira que tem campo coletivo. Se a polarização e a magnetização é a primeira maneira de dizer, olha, tem campo coletivo. Assim, por exemplo, você não pode viver. Então, se você quiser tirar a polarização e a magnetização a partir de uma lagrangiana. A polarização do meio, não como um dado empírico, mas você tem uma teoria microscópica para a polarização e para a magnetização. Se dá a lagrangiana, tira aqueles vetores. É aquele Born-Nifel, é como se você tivesse a não linearidade te dá a polarização e a magnetização. Né? Isso. E a pergunta daí é a seguinte, vamos dizer, se esse campo coletivo, que é a palavra-chave, ele não é uma coisa. Entendi, se ele pode te dar uma coisa. Na visão reducionista, você pula ele. Assim. Mas aí... Depois você mostra para a gente exatamente a carinha do Lagrangiano, para a gente ver como é que a gente pode trazer a discussão nessa direção. Então, o que é a equação de campo? Então, isso aqui, então a gente entendeu que a gente precisa jogar esse termo aqui no nosso Lagrangiano. Então, nós vamos esperar agora. Eu vou preparar para amanhã, amanhã eu vou puxar, vamos trabalhar amanhã um pouco, introduzindo esse termo que é um acoplamento não mínimo. De qualquer maneira, a constante de acoplamento ela é
convencional, que é a carga elétrica ainda. Então, tem dimensão 2, 3, 4. Então, em princípio, por Power Accounting, nós não deveríamos esperar não renormalizabilidade, porque, em geral, os acoplamentos não mínimos são não renormalizáveis. Mas nesse caso aqui, esse acoplamento é não mínimo, mas por Power Accounting, ele deve ser renormalizado. Eu vou fazer amanhã com vocês, que isso aqui a gente não fez ainda. Vamos fazer a contagem de potência, vamos pegar as divergências primitivas desse modelo e vamos tirar a contagem de potência desse gráfico para ver que esse acoplamento aqui não fere a renormalizabilidade. E aí a gente vai refazer de novo um pouquinho para cá. É outra coisa interessante da gente estudar para argumentos de renormalizabilidade e unitariedade é o aparecimento desse quadro inverso. Por Power Accounting, isso aqui poderia aparecer. Agora, o que isso aqui traz em função de unitariedade? Vamos discutir um pouco. Esse lagrangiano, essa discussão é bastante interessante, no sentido de que ela não é uma discussão fechada. Isso aí não é um assunto que está em livro, porque ainda não é uma discussão fechada. Tem coisas em aberto e tem coisas a serem entendidas. Inclusive, essa discussão aqui, ela é uma discussão. Esse campo já tinha sido estudado há muito tempo atrás, na década de 50, pelo próprio Young. E Young, eles estudaram bósons vetoriais carregados, estudando eletrodinâmica. Eu vou tentar recuperar o paper original deles, que é do início da década de 60. Mas ainda não havia teoria eletrofrágil, então eles nem cogitavam a introdução desse termo. E aí a discussão, isso aqui só ficou claro, e nem ficou claro logo depois da teoria eletrofrágil, isso só foi mais ou menos elucidado na década de 90, bem depois da teoria eletrofrágil, que alguém que estava estudando lá, que é um turco, né? Teleged. Ele, Ferrara, que era um cara da supergravidade, o Máximo Torati também. Bom, eles estavam começando a estudar a questão de acoplamentos não mínimos em supersimetria, e aí entraram nessa questão. Então eu vou trazer algumas referências interessantes, que eu acho que isso aqui você pode criar um circuitozinho de trabalho que tem coisas novas, inclusive agregando com as coisas que você faz. A gente pode talvez criar uma discussão, né? Uma discussão. Mas aí você tem que admitir que a velocidade da luz está na postura de 300 km. Agora você mexeu com isso. Está insistindo nesse ponto aí, velocidade da luz assim. Você esquentou o vácuo? Os supraluminares, os neutrinos supraluminares. Os neutrinos, aquilo lá no. O Carlos Ruber repetiu lá o experimento. Isso, exatamente. Não deu, né? Não encontrou nenhuma vazilação, não. Não, eu tenho que pegar isso aí, mas depois você vai. Não precisa dobrar a esquina, né? A luz passa pelo campo gravitacional e nem se curva, hein? Ela passa tão rápido que ela nem se curva. Dimensões extras. O espalhamento de Sobral já era. O experimento de Sobral, né? Nem existe. O fóton vai tão batido que. Então amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão aí, tá certo? Para fechar essa discussão, e aí na próxima aula, na outra semana, nós vamos começar a trabalhar o grupo, cálculo da função beta, o grupo de renormalização e, sobretudo, o cálculo de grandezas físicas, como é que a gente tira e extrai grandezas físicas das correções quânticas, certo? Então a gente amanhã faz mais de 2 horas para discutir um pouco essa questão.